Coronel Crisóstomo é um amigo, defensor do povo. Ouça o que digo, é autoridade, defende a verdade, mesmo em perigo. Ele tem lutado pelo nosso estado. Quando é o povo, ele está do lado daqueles que foram roubados. Já deu o recado. Ele vai pra cima, começa a agir. Foi o arquiteto dessa CPI pra investigar e fazer parar e fazer punir. E assim iniciamos mais uma Trash News. E essa semana está difícil de dar conta, saiu várias. Agora, o que foi a CPMI do INSS? Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito no crescimento e mantém a gente motivado a trazer mais conteúdos como esse. Vamos ao assunto. A CPMI do INSS foi uma comissão mista do Congresso Nacional criada para investigar fraudes bilionárias envolvendo aposentados e pensionistas. O foco principal foram descontos indevidos e empréstimos consignados irregulares feitos diretamente na folha de pagamento dos beneficiários. Instalada em agosto de 2025, a comissão investigou a atuação de associações e sindicatos suspeitos de aplicar descontos sem autorização, além do possível envolvimento de bancos e entidades de fachada. Com apoio da Polícia Federal, por meio da chamada Operação Sem Desconto, as investigações revelaram um esquema complexo de desvio de recursos. Durante os trabalhos, a CPMI aprovou medidas importantes, como a quebra de sigilo bancário e fiscal de servidores do INSS, empresas e representantes dessas entidades. O objetivo era rastrear o dinheiro e identificar os responsáveis pelas irregularidades. Apesar disso, o desfecho foi controverso. Em março de 2026, a comissão encerrou suas atividades sem aprovar um relatório final. O parecer apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, que pedia o indiciamento de mais de 200 pessoas, foi rejeitado por 19 a 12. O fim dos trabalhos foi marcado por forte disputa política, com acusações de ambos os lados sobre o uso da comissão para interesses partidários. Mesmo sem um relatório conclusivo, as investigações trouxeram à tona um esquema de fraudes significativo. No entanto, a ausência de um documento final limitou as ações formais da comissão contra os envolvidos. Outro ponto que ganhou destaque foi a tentativa de associar o caso ao cenário político nacional, especialmente envolvendo o Banco Master. Parte dessa narrativa aponta que o crescimento do banco ocorreu durante o governo Jair Bolsonaro, principalmente com a expansão do crédito consignado a partir de 2020. Setores do governo Lula e do PT chegaram a classificar o banco como um problema originado na gestão anterior, sugerindo que o ambiente regulatório da época teria facilitado as irregularidades. Também surgiram acusações de possível apoio político ao banco naquele período, além da criação do termo Bolsomaster por críticos para reforçar essa ligação. Por outro lado, há controvérsias. Defensores do ex-presidente afirmam que essas acusações têm motivação política. Além disso, relatos indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro também tentou apoio no governo seguinte, sem sucesso. Vale destacar que foi já na gestão atual que ocorreram ações decisivas, como a prisão do empresário e a liquidação do banco por parte do Banco Central e da Polícia Federal. No fim, o caso mostra como fraudes financeiras, interesses políticos e disputas narrativas podem se misturar, tornando a apuração ainda mais complexa. Agora, na sequência, vamos ver quem votou a favor e contra o relatório da CPMI. Pause para verificar os nomes com calma.
O país da impunidade. Até quando termos nossos vovôs e vovós sendo assaltados por parasitas? O Estado te promete te dar um futuro, aposentadoria, mas é só promessa mesmo. Tamo junto. E até a próxima Trash News, que já está no forno. Se o criador de South Park fosse brasileiro, a série teria pelo menos 100 temporadas. Até mais!